pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais um tema, não é isso? Higiene e saúde no trabalho. É bem interessante esse tema porque nós vamos observar inclusive os princípios que envolvem a teoria da segurança do trabalho, ok? E algumas empresas, inclusive, nós sabemos, né, temos conhecimento de que se utiliza de um organismo, né, de uma instituição interna chamada CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção em Acidente, que envolve também a questão da segurança do trabalho, ok? Mas para que nós começamos, né, com força total, vamos entender alguns conceitos de trabalho. Então eu peguei alguns aqui para vocês, e aí diz o seguinte: trabalho é uma atividade física ou intelectual do ser humano, com o objetivo de fazer, transformar, obter algo para desenvolvimento econômico e realização pessoal. O trabalho pode ser realizado em grupo ou individualmente, pode ter vários significados para o trabalhador, como uma forma de obter renda, realização pessoal, status social, possibilidade de estabelecer e manter contatos interpessoais. E essas atividades podem ser físicas, intelectuais, manuais, manuais ou intelectuais, e são geralmente realizadas em um ambiente organizacional ou empresa, né? Então, nós já sabemos o que é o trabalho. Então, toda aquela atividade que você realiza diretamente. Como nós estamos falando de empresa, então tudo aquilo que nós fazemos para a empresa. Pode ser tanto interno quanto interno, ok? Mas o externo, por quê? Porque tem muita gente que trabalha em campo, né? Vendedor externo, por exemplo, consultor que visita, auditor que visita, tipo de fornecedores, né? Alguma coisa assim que você tem que estar sempre em contato, gerentes comerciais que em algumas ocasiões visitam seus clientes, então você está fazendo atividade externa. Se você está fora da empresa, então não estou executando um trabalho, tá, da mesma forma. Né? O seu trabalho exige isso, ok? Tem aqueles vendedores que viajam distâncias enormes, né? Viajam para o interior, viajam para outros estados. Não estou a trabalho porque eu não estou no ambiente da empresa? Muito pelo contrário, você está executando suas atividades da mesma forma, ok? Porque o seu cargo exige isso. Então, vamos iniciar. Eu vou voltar nesse tópico aqui em algumas vezes, para vocês observarem que sempre volta a questão da condição, né, de trabalho, ok? Sempre a higiene do trabalho, segurança do trabalho, essa questão da prevenção do acidente do trabalho, sempre ele remete à condição de trabalho, tá? Então vamos primeiro na higiene, ó. É uma área da saúde ocupacional que se preocupa com a identificação, avaliação e controle de agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos que possam causar danos à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores. Então, todas aquelas atividades, né, que a gente executa no ambiente de trabalho que possa, né, que possam trazer algum tipo de dano à saúde, barulho, poeira, mau cheiro, né? Tem empresas que trabalham com pintura, com algum tipo de solvente, coisas assim que tem ali um cheiro, um odor muito forte. Aquilo pode ser prejudicial à saúde do trabalhador. Quem trabalha em hospital nem precisa dizer os riscos biológicos, né? Então, questão de você estar sempre em contato com algum meio de contaminação, tá? Por bactéria, por vírus, você se acidentar com agulha, com bisturi, sei lá, coisas dessa natureza. Então, o que acontece? O Departamento de Recursos Humanos ele deve desenvolver uma política suficiente para que todos esses aspectos sejam analisados, né? Então, por exemplo, a LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, isso faz parte da ergonomia, né? Então, alguém do RH
Tem que estudar isso. Se não tiver uma pessoa ali habilitada, ela tem que solicitar um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, um médico, né? Alguém que possa fornecer informações e conhecimentos suficientes para que um plano, né, seja desenvolvido e que todos da empresa sejam conscientizados de que precisam seguir esse plano, porque principalmente cuida do bem-estar. Tem muita gente que fala, mas eu sempre fiz assim, não tem problema nenhum. Isso é besteira. Não existe isso, tá? Tanto é que nós vamos falar de CIPA lá para frente um pouquinho. E a CIPA, o pessoal faz uma vistoria, né? Então o pessoal faz uma vistoria. Você não está usando o EPI, equipamento de proteção individual. Por quê? Porque eu acho que não precisa. Mas você não tem que achar nada. Existe um médico que já, como é que fala? Ele prescreveu isso, ele indicou, um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, indicou isso aqui, que é necessário, então você vai ter que usar, tá? São coisas dessa natureza. Tudo bem? Continuando aqui, ó, tem como essência prevenir doenças ocupacionais e lesões relacionadas ao trabalho, né? Por quê? Para promover um ambiente de trabalho seguro. Tem como foco a análise e o controle de uma ampla gama de fatores presentes no local do trabalho. Aí, ó, o que eu já disse, né? Ó, ruído, vibração, agente químico, poeira, vapor, gases, agente biológico, bactéria, vírus, fungo, condições ergonômicas inadequadas, postura, movimento repetitivo, entre outros riscos ambientais, tá certo? Então, é necessário, mais uma vez falando, é necessário ter um plano que trabalhe isso, tá certo? E como é que a gente pode se prever, né? Como é que pode fazer a precaução disso? Então, a primeira coisa é, dentro do seu plano, você precisa ter um controle de avaliação de risco. Ah, beleza. Tá? Quais são os riscos que pode acontecer no meu ambiente de trabalho? Pronto. Então, você já precisa fazer essa avaliação. Depois, você vai fazer o monitoramento, né? Então, o que que acontece? A minha empresa tem um departamento de produção. Então, se tem produção, alguém está produzindo e alguém tem acesso à máquina, acesso a algum outro equipamento que precisa ser observado. Cozinha, ó, um departamento que muita gente ninguém vai, mas é cozinha, tá? Olha a quantidade de risco que você pode ter numa cozinha, principalmente cozinha industrial, ok? A minha empresa fornece alimentação, o almoço, ou a janta, ou o café, sei lá. Minha empresa tem uma cozinha, ótimo, beleza. Então, se você tem uma cozinha, você tem risco, ok? Minha empresa tem uma área de estoque, tá? Como é estocado esses materiais? Precisa também ser avaliado. Outra coisa, controle de medição. Bom, se é um controle já é uma medição, né? Então, mas vamos falar assim, a medição, né, ou a oferição, ou uma observação mais apurada da exposição dos trabalhadores ao agente nocivo, tá certo? Outra, implementação de medidas de controle. Então, você tem lá a questão, que nem falamos há pouco, né? Vamos lá, ruído, poeira, gases, que mais? Questões envolvendo exposição a sistemas de saúde, né? Questão de vírus, bactérias, essas coisas. Então você tem que observar, tem que auferir, né? Como é que esses trabalhadores estão expostos a esses tipos de agente. E logo na seguida você tem lá uma medida de controle. Como é que, se você tem lá uma pessoa dessa natureza lá, né? Ou seja, está exposta a determinada situação, quais são as medidas de controle? Existe lá um nível aceitável? Ele precisa de um EPI? Precisa de uma medida, né, de amparo? Alguma coisa que precisa ser feita? Então, o seu documento de controle, o seu documento de política de higiene do trabalho precisa contemplar isso, ok? Logo em seguida você vai, mediante esses 4 itens anteriores, fazer um programa de educação e treinamento. Então não adianta você falar, olha, aqui tem um risco de você se contaminar, tudo bem?
Tudo bem. Como é que eu não me contamino? Ah, isso eu também não sei. Então você precisa dar treinamento pessoal. Então você não tem conhecimento, tem que chamar alguém que tenha. Por exemplo, primeiros socorros. Normalmente quem dá treinamento de primeiros socorros é o pessoal da saúde ou o pessoal do bombeiro, né? Inclusive tem equipes do bombeiro que prestam um tipo de consultoria especificamente nisso. Eles vão nas empresas, vão nas escolas explicar como é que faz a questão dos primeiros socorros, né? Engasgamento, queda, questão de eletricidade, essas coisas assim, ok? E depois que você já definiu a questão da política de educação, você tem que divulgar, né, a questão das normas, né? Então, o que acontece? Existe muita norma de segurança, né? As normas regulamentadoras, existem muitas. E algumas você precisa sim divulgar para o seu pessoal interno, ok? Mais à frente nós vamos ver algumas, tá? Só o número e para que serve, para você ter uma ideia de quais normas você precisa estar atento. Hoje assim, mais ou menos quando eu estou gravando esse vídeo, né? Melhor dizendo, nós já temos 37 normas. 37 normas regulativas ou regulamentadoras envolvendo aspectos sobre a segurança do trabalho. Tudo bem? Bom, e aí chega lá o conceito, né, da segurança do trabalho para nós observarmos. Então diz lá, é a ciência que atua na prevenção do acidente. Percebe que higiene do trabalho e segurança do trabalho estão muito ligadas, né? Porque segurança do trabalho também é uma área da saúde ocupacional. Tudo bem? Então, olha lá, que atua na prevenção de acidente de trabalho decorrente dos fatores de risco ocupacionais. Ou seja, de riscos na área, nós estamos falando de empresa, ok? Mais uma vez falando. Então, de riscos ocupacionais, de riscos que você está atuando na sua empresa, na sua área de trabalho aí, ok? Se é um hospital, se é uma escola, se é uma indústria, se é um comércio. Você está trabalhando, você tem risco. Então precisa ser observado o plano para que exista aí um treinamento, principalmente para a prevenção de acidente. Tá ótimo? Então tá aqui, ó. Outro conceito é uma área da saúde ocupacional que se concentra na prevenção de acidente, lesões e doenças relacionadas ao trabalho, tendo como objetivo principal proteger a integridade física e mental dos trabalhadores, promovendo um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso só é alcançado através do que? Ó, identificação, avaliação, controle dos riscos, que nós falamos agora há pouco. Ok? Então, as características. Ó. O que é necessário? Realização de inspeções de segurança para identificar condições perigosas, implementação de medidas de prevenção e controle de risco, desenvolvimento de política e procedimento de segurança, treinamento dos trabalhadores em práticas seguras, investigação de acidentes e incidentes de trabalho e garantia das conformidades com as leis e com as normas. Percebe que a higiene do trabalho e a segurança do trabalho estão interligadas? Para alguns autores, inclusive, é a mesma coisa, tá certo? Mas tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes. A higiene do trabalho também vai buscar lá os conceitos da saúde mental, né? Então, quando o funcionário é colocado em situação de estresse, ele desenvolve algumas situações, né? Algumas patologias, algumas consequências. E aí é importante observar que existe ou deve existir uma política dentro do RH que garanta, né, a condição de equilíbrio desse trabalhador. Ou seja, por uma conversa com um psicólogo, ou seja, por um tipo de terapia extra-empresa, né, ou seja, fora do campo da empresa, e ele é encaminhado para um terapeuta ou para um psicólogo mesmo, tá certo? E possa lá desenvolver alguma atividade que consiga trazer para ele de novo o equilíbrio, tá certo? Nesse ponto é muito importante, nós vamos ter um conteúdo desse logo a seguir,
da prática da inteligência emocional, principalmente no trabalho. Tudo bem? Vamos continuar. Então, a segurança do trabalho visa manter e assegurar a estrutura da organização e também que os procedimentos executados durante a jornada de trabalho estejam corretos para garantir um ambiente seguro. A medicina ocupacional tem por objetivo manter a integridade física e mental dos trabalhadores para o bom desempenho das suas atividades. E aí, a ideia das normas regulamentadoras, tá certo? Existem aproximadamente 40 normas, mas em relação ao trabalho são 37, tá? E as outras 3 são medidas de treinamento e execução. Então não estão diretamente ligadas somente ao trabalho, mas estão agregadas, ok? Algumas delas estão aqui, ó, tá? Então você tem, por exemplo, assim, ó, disposição geral, que ela tem um olhar para um bocado de coisa, tá certo? Não somente para a segurança do trabalho. Então você tem a inspeção prévia, norma de inspeção, norma de embargo, norma de serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Ó, a CIPA aqui, ó, a norma número 5 institui a CIPA, como a CIPA deve acontecer, ok? Equipamento de proteção individual, ó, atividade, forno, segurança no trabalho em máquina e equipamento, ergonomia. Essa norma 17 é importante que vocês pelo menos dêem uma olhadinha, que trabalha muito a questão da LER, a questão das posturas em ambiente de trabalho, a altura de mesa, a altura de cadeira, espaço de trabalho, luminosidade. É muito interessante essa norma, ok? Ó, norma para explosivo, saúde, trabalho inflamáveis, trabalho a céu aberto, que mais? Ó, sinalização e segurança. Aqui, ó, norma 32, quem trabalha aí na área de saúde, né? Tá aí, ó, segurança, saúde no trabalho e estabelecimentos de saúde. Tá aqui, ó, norma 32, ok? Que mais, ó, trabalho em altura. 37, segurança e saúde plataforma de petróleo. Tudo bem? Veja que você tem norma para bastante coisa, né? Então dá para trabalhar aí. A minha área é sobre tal coisa. Pronto, você pode dar uma olhada aqui se tem uma norma específica ou se você pode trabalhar conforme o item, né? Por exemplo, a proteção contra incêndio. Essa não é uma norma específica de uma área, mas normalmente sobre determinados manuseios. Então você também pode olhar, né? Pode ver o que aquilo e te interessa e o que pode ser utilizado no seu ambiente empresarial. Tudo bem? Então, vamos dizer que aconteceu um acidente, né? Ixi, agora? Então, um acidente de trabalho. Então, existe uma lei aqui, a 6.367, que diz que acidente de trabalho é aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. É aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, se o RH não tem uma política para desenvolvimento das questões de higiene do trabalho, se não conseguiu implementar uma norma de segurança do trabalho e teve um acidente de trabalho, observe que tudo isso está interrelacionado com o outro, né? Por que teve um acidente? Por que um trabalhador, um colaborador, ele tem que ser afastado por um tipo de acidente? Mas manuseou o equipamento errado. Ué, então você tem que treinar. Não tinha um EPI certo, equipamento de proteção individual. Então o que aconteceu que a empresa não forneceu isso? Ok? Então é trabalho seu, como gestor, observar. Por exemplo, houve um acidente do trabalho? Houve, pronto. Então você tem que entender o porquê que aconteceu. Se foi erro
erro humano, ou seja, a pessoa foi negligente nas suas ações, ou se faltou alguma coisa ali, treinamento, equipamento, faltou uma medida protetiva, alguma coisa assim. Tudo bem? Ah, mas tem alguma coisa? Sim, tem. Você pode ser penalizado, a empresa pode ser penalizada. E não só isso, né? Você vai ficar com um funcionário, um colaborador afastado, e de repente esse colaborador é de grande importância. Tudo bem? Continuando dentro da lei, diz assim, ó, equipara-se ao acidente de trabalho para fins, ó, a doença profissional do trabalho, assim entendida, a inerente ou peculiar, a determinado ramo de atividade constante de relação organizada pelo Ministério da Previdência Social. Depois, o acidente que ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho. Outro, o acidente sofrido pelo empregado no local e no horário de trabalho em consequência de, dá uma olhada lá, atos de sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros, inclusive companheiro de trabalho. Observe que a lei também observa isso, hein, gente? Impressionante, né? Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho. Ato de imprudência, negligência ou de imperícia de terceiro, inclusive companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada no uso da razão. Desabamento, inundação, incêndio. Outros casos fortuitos decorrente de força maior. Doença proveniente de contaminação acidental de pessoa na área médica, no exercício de sua atividade. Acidente sofrido pelo empregado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Então, como? Olha lá. Desculpe. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Lembra lá da ideia de estar fora da empresa? Ok? Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Em viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo do próprio empregado. E também durante o trajeto, né, da residência para o trabalho ou vice-versa. Ok? Então, esse é o olhar sobre o acidente de trabalho. Você, como gestor, você tem que estar preocupado com isso, né? Ah, mas a pessoa se acidentou ou caiu do ônibus. É acidente de trabalho. Se ela estava vindo para o trabalho, tá aqui, ó. Percurso da residência para o trabalho. Ok? Então, alguns exemplos, né? Acidente de trabalho típico. São danos que ocorrem aos trabalhadores durante a execução de suas atividades, são corte, queimadura, escoriação. Com danos materiais, evento não planejado com potencial de levar a um acidente. Exemplo, o colaborador se deslocar do seu local de trabalho, tropeçou e quase caiu. Um colaborador tropeça no fio de telefone que se encontra atravessado no chão da sala. O colaborador escorrega no chão molhado. Percebe? Aí é um incidente, mas pode levar a um acidente. Ok? A doença profissional ocupacional. Então, é produzido ou desencadeado pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, você desenvolveu algum tipo de doença observada ali, né, oriundo da sua atividade. Por exemplo, gente que desenvolve alguma situação pulmonar porque foi exposto lá a cheirar solvente um tempo muito grande. Fazia parte do trabalho dele ali ficar perto de um departamento que tem pintura ou mistura de produto químico. O pessoal da saúde se contamina por um incidente, né? Por um acidente, aí já é um acidente, né? Se contamina por um acidente de trabalho. Então ele desenvolve uma doença profissional. Observe que eu, por exemplo, escuto muito, né? Gente que falou, mas eu peguei hepatite por conta de contágio e tal. Na situação pandêmica do coronavírus lá,
da Covid, veja quanta gente não foi contaminada, né? Tá certo? Porque, estava executando atividade. O enfermeiro todo lá protegido, todo aquele negócio todo com umas máscaras, com uns aventais e tal, mas mesmo assim pegou. E teve muito enfermeiro que morreu, inclusive. Médico que morreu, tá certo? Executando o trabalho dele. Tudo bem? Então, nós chegamos aqui na ideia de prevenção, né? Então, existe uma comissão interna de prevenção de acidente, que é chamada de CIPA, que tem lá um pessoal representante, são os próprios colaboradores ali da organização, ok? Que fazem uma comissão interna, é feito por eleição, tá? Então, tem toda uma norma para isso, né? Olho nu assim, eu vou escolher Zé, Pedro e Mané. Não, não é, tem toda uma norma. Essa comissão normalmente ela tem prazo de 1 a 2 anos. Então esse povo que integra a comissão, eles desenvolvem essas atividades durante 1 ou 2 anos. Eles têm segurança do emprego, né? Então não podem ser demitidos, a não ser por justa causa. E qual é o olhar deles? Aquilo que estava lá na política. Lembra no comecinho dessa aula? Na política da higiene do trabalho, na política do segurança do trabalho. Então o que acontece? Existe lá dentro do Recursos Humanos pessoal que vai se movimentar para desenvolver essa política. Mais uma vez falando, pode ser que o pessoal de RH não tenha um profissional que conheça isso, mas ele vai contratar alguém, ele vai pedir suporte. Então, vai fazer o quê? Bom, o pessoal vai conversar, vai ver o tipo de empresa, chamar um profissional e olha, o que precisa observar aqui em cultura de higiene e segurança do trabalho? Bom, eu preciso observar isso, observar aquilo, tem que ter tipo de treinamento, tem que ter observar as normas tais, tais e tais, tem que envolver tal coisa, e a partir daí é desenvolvido tipo um manualzinho que o pessoal da CIPA vai fazer o controle disso, tá certo? Tem comissão da CIPA, inclusive, que tem gente que faz o treinamento, tá? É bem interessante. Eles mesmos têm uma pessoa ou outra que se propõe a realizar os treinamentos de acordo com a cultura da empresa, ok? Então, o que é preciso movimentar na empresa? Primeiro, precisa propagar para todos os colaboradores a ideia da cultura de segurança. Então, o que acontece? Olha, gente, segurança é necessário para todo mundo. Segurança é o objetivo central. A partir disso, desenvolver programas de treinamento e capacitação, né? O colaborador entrou agora para trabalhar conosco. Ele tem já um treinamento? Não tem, né? Ele acabou de chegar, ok? Então é necessário fazer o quê? Um treinamento, capacitação. Aquela ideia da integração, lembra lá que a gente faz, que já falamos em aulas anteriores? Que a pessoa passa 1 hora, 2 horas. Às vezes tem empresa que integra a pessoa 1 semana. Ela vai num departamento, vai num outra coisa, vai acolá, faz um treinamento ali, se prepara com algumas outras atividades e ela passa 1 semana fazendo aquilo. Finalizando aquela semana, o que acontece? A pessoa entende-se que ela está integrada à cultura da empresa. Tudo bem? Outra coisa que tem que ter no documento, a avaliação de risco e as medidas de controle, ok? Bom, a partir disso é feito um outro documento, né? Pode até ser mesmo do próprio documento de segurança, mas um capítulo à parte, que é sobre manutenção preventiva. Então, o que é necessário observar? Então, vamos lá. Instalações elétricas. Isso, o pessoal da CIPA tem que observar se está em condições. Se não tiver, tem que chamar o pessoal de manutenção mesmo, né? O eletricista ou um técnico ali que tenha, né? Cada empresa tem o seu nome, mas normalmente é um eletricista, tá certo? Aqui tem um povo de manutenção, né? Então tem lá gerente de manutenção, técnico de manutenção.
Então, dependendo da empresa, tem lá um povo específico para isso. Mas, ó, instalações elétricas, instalações físicas com danos, né? Por exemplo, porta que não abre, porta de banheiro com problema. Ah, o meu banheiro tem a questão dos PCDs lá, né? Para cadeirante e tudo mais. E tem botão de pânico, tem porta apropriada, tem aquelas barras laterais para suporte. O que mais? Até mesmo, né? O lavatório, né? Porque para quem é cadeirante a pia é um pouquinho mais baixa. Computadores, impressoras. Além disso, extintores de incêndio. Né, uso de escadas. Tem departamento de estoque que usa escada de 3 degraus, 4 degraus. Precisa treinar, né? Não pode simplesmente deixar a escada lá e deixar a pessoa se virar com aquilo. Se a escada já tem condições, não tem? Se a escada já apresenta algum tipo de precariedade, ela já deve ser trocada, ok? Ah, tá com ferrugem, tem que ser trocado, ok? Então essa é manutenção preventiva. Se você tem departamento de produção, eles já estão orientados a isso, né? Porque tem a parada das máquinas para limpeza, engraxamento, regulagem, calibração, todas essas atividades. Agora, se a sua empresa não tem departamento de produção, não é uma indústria, então talvez isso seja mais esporádico. Mas tem que ter a questão da manutenção preventiva. Se você tem lá questão de computador e impressora, observe que seu técnico de informática ele já faz uma agenda, né? Ele fala, olha, tal dia, daqui 10 dias, daqui 15 dias, eu venho fazer uma limpeza da impressora, eu venho tirar a esponjinha. Da impressora tem uma esponjinha que encharca constantemente, aquilo tem que ser trocado. Aí eu venho fazer uma limpeza no seu computador para verificar se tem vírus, se tem algum spam, algum spyware, alguma coisa assim, um malware, que são softwares, são vírus, né? Tipo de vírus que entra no seu computador. Então, o pessoal da informática também vai dar a questão da manutenção preventiva para você, ok? Continuando, nós temos a questão dos programas de promoção da saúde e bem-estar, que também o RH deve desenvolver isso para você, ok? Então, tem empresa que tem lá a política da boa leitura, uma área de descanso, música ambiente para fazer relaxamento. Tem empresa que tem grêmio, né? Você vai fazer aula de yoga, fazer ginástica. Então, cada empresa tem lá a sua cultura e a sua política. Nem todas podem ofertar um grêmio, né? Uma área de lazer e esporte para os seus funcionários. Mas, naquilo que for possível, por exemplo, uma técnica de relaxamento, 15 minutos em algum dia da semana, isso é importante, isso é interessante ofertar, ok? Não pode esquecer que no Japão as empresas, né, colocam para os seus respectivos colaboradores a ginástica laboral. Então, antes de iniciar o período de trabalho, eles fazem lá 10, 15 minutinhos de ginástica laboral. Para quê? Para baixar o estresse, baixar a adrenalina, né? Se preparar para o ambiente, fazer um tipo de alongamento, etc. Por quê? Porque evita o que mesmo? Acidente de trabalho, questão da higiene do trabalho, tá certo? Comunicação e envolvimento dos funcionários, então não basta comunicar, mas também tem que procurar que todos se envolvam com as políticas de segurança. E a investigação e a análise de acidente é constante. Isso eu vou brincar que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Tudo bem? Então, olha, isso aqui teve lá uma pessoa que escorregou. Por que escorregou? Porque estava molhado. E por que estava molhado? Porque estavam lavando. Estavam lavando, não tinha uma área assim, de isolamento, não colocaram as plaquinhas. Não, então ó, já foi uma negligência. Ok? Alguns exemplos aqui de equipamentos para a questão de prevenção de acidente. Nós temos os de proteção coletiva, os individuais e as técnicas ergonômicas.
Tudo bem? Isso é importante, gente. Mais uma vez falando, isso é importantíssimo. Seria interessante vocês estudarem bastante sobre ergonomia. Ajuda demais. Bom, nós estamos falando de higiene, né? Higiene e segurança do trabalho. Então, o que isso afeta para todos nós? Qualidade de vida, né? Então, se nós não temos saúde física, qualidade de vida está comprometida. Se nós não temos saúde emocional, desculpem, qualidade de vida está comprometida. Se nós não temos saúde mental, saúde espiritual, ó, isso tudo é importante, ok? Então, dentro dessa área, nós temos diversos autores, mas bastante gente que trabalha a ideia da qualidade de vida. Eu trouxe alguns modelos aqui em material muito legalzinho. Tem um modelo do Narras, que é de 2006, mas eu peguei do livro dele de 2017, e tem um outro modelo mais à frente. Mas antes de iniciarmos enveredar por essa área, vamos ver o que é qualidade de vida, né? Então aqui, ó, é um conceito amplo e pode se referir a diversas questões envolvendo bem-estar e o padrão de vida do indivíduo ou de uma parcela da sociedade, né? Por exemplo, tem órgãos do governo que observa índices de qualidade de vida em comunidades. Então eles vão lá, faz um monte de formulário, aplica os testes e tudo mais, como é que aquela pessoa está sentindo, como é que está desenvolvendo, como é que está fazendo algumas atividades na sua região, e a partir dali eles colocam lá um índice de QVT, ou seja, de qualidade de vida, tá certo? É importante isso? É. O governo precisa saber também como é que as comunidades estão reagindo a determinadas políticas, tá certo? Então pode estar relacionada como o indivíduo se comporta em relação a aspectos físicos, mentais, emocionais, sociais e espirituais. E aí, dentro do trabalho, dentro da empresa, o Narras falou assim, olha, precisa observar o estilo de vida desse trabalhador, né? De que forma? Precisa ver como é que ele se alimenta, né? Então, o cara alimenta, como é que é, né? A alimentação dele é uma alimentação acompanhada. Olha, falando a verdade, muito difícil para nós, né? Eu me incluo nisso. Você ter uma alimentação acompanhada. Quem é que é? Bom, vamos perguntar de novo. Quantos de vocês fazem um controle de alimentação com nutricionista e realmente segue, né? É um percentual muito pequeno, deveria ser maior, né? Mas nós não temos esse hábito. Então a gente come o que gosta, né? Quer comer uma coxinha, quer comer uma esfirra, quer comer uma pizza, quer tomar refrigerante, nós vamos no que gostamos, tá certo? Mas o Narras fala, olha, preciso observar a alimentação do trabalhador. Esse trabalhador, ó, alimentador, esse trabalhador faz alguma atividade física? Qual que é a rotina de exercício dele? Como é que é feito o controle de estresse, né? Então, esse colaborador, ele é estressado, percebe-se nele irritação constante, percebe-se nele algum sintoma de que ele possa estar em nível de estresse? Como é que é o relacionamento dele dentro da empresa, né? E aí observa-se ali a questão dos comportamentos preventivos. Mas aí, cruzando com o ambiente de trabalho, então você precisa observar o colaborador, como é que ele reage aqui dentro, ó, no seu ambiente físico, no seu ambiente social, como é que está a realização profissional dele. A empresa oferta uma política de remuneração e benefício interessante. Qual é a relevância do trabalho dessa pessoa? Então muitas vezes a pessoa fala, olha, de boa, eu vou lá, eu passo o dia batendo um carimbo lá, eu não sei se isso é importante, se não é, né? Eu fico lá. E é isso. Mais para frente nós vamos ver uma ideia dentro da inteligência emocional da síndrome de burnout, né? Que fala que a pessoa quando começa a entrar para o burnout, o que acontece? Ele começa
a achar que não vale a pena a vida, acha que o trabalho não é legal, que ele não é importante para nada. São os principais sintomas. Se ele não tomar cuidado, ele pode realmente entrar num nível de depressão muito esquisito. E aí onde está aqui, ó, questão da relevância social, ok? Não só do trabalho dele, mas ele como pessoa, tá? E aí o Narras continua dentro daquele esquisito que nós vimos agora, né? Então quais são as questões e os componentes, né? Então que perfazem ali o ambiente e a condição de trabalho. Então eu tenho que observar o quê? O ambiente físico. Como é que está? A condição de limpeza, iluminação, adequação ergonômica. Olha a ergonomia de novo aqui, ó. Ergonômico do mobiliário e equipamento. Condições de ruído e temperatura. Em relação ao ambiente social, relacionamento com os demais trabalhadores, com o chefe, oportunidade para expressar sua opinião relacionada ao trabalho. Desenvolvimento e realização profissional, oportunidade de crescimento, aperfeiçoamento profissional oferecido pela empresa. Nível de conhecimento e habilidade para realizar suas tarefas. Aqui nós vamos reportar o que nós já falamos em outros vídeos, a questão das competências e habilidades. Grau de motivação e ânimo para chegar para trabalhar. A pessoa quer vir trabalhar? Como é que tá, né? Mas pô, tô chegando desanimado. Tem algo errado, a gente precisava observar, tá? Remuneração em relação ao trabalho que realiza, benefício de saúde oferecido pela empresa, oportunidade de lazer, ok? Lembra lá da ideia do Grêmio, etc? Nem toda empresa tem, mas será que não é importante oferecer alguma coisa? Relevância social do trabalho, a imagem da empresa perante a sociedade, relevância do seu trabalho para a empresa e para a sociedade e nível de equilíbrio entre sua vida profissional, pessoal e familiar. Ok? Então, dentro das questões que nós estávamos já trabalhando. Isso do modelo do Narras, tá? Agora aqui tem a ideia do modelo do Freitas e Souza. E aí é um modelo amplo, porque esses autores comparam alguns outros modelos, tá certo? Mas se você observar, aqui ó, integração social na empresa. E aí o Walton trabalhou isso e o Hackman e o Holdham também trabalharam alguma coisa em relação a isso. Utilização da capacidade humana, ó, autonomia, tá certo? Então, ó, quase todos os autores também desenvolveram modelos nessa linha. Feedback, né? Feedback é uma coisa muito interessante. Tem feedback que parece que mata mais o peão do que ajuda. Então, até para você dar feedback, você tem que saber, tá certo? Tem que saber conversar com as pessoas, tem que saber dar uma devolutiva do trabalho dela. Vamos continuar aqui? Ó, segurança e saúde nas condições de trabalho. Estávamos falando do quê? Não é isso? Ó, o Walton trabalhou isso aqui, ó. Tá? Nenhum outro trabalhou, mas o Walton trabalhou. Então, ó, horário, condição física, limite de idade para o trabalho. Importantíssimo isso aqui, né? Não vamos colocar um idoso para trabalhar na área de logística, principalmente na parte em que você carrega e descarrega caminhão. Se o trabalho é braçal, você tem que observar condições físicas para que a pessoa possa desenvolver aquela atividade, ok? Já o Wesley, ele trabalhou as condições psicológicas também, ó. Ele criou aqui a ideia do indicador psicológico, tá? O item 4, constitucionalismo. Ó, o Walton e o Wesley trabalharam essas ideias. Então, ó, privacidade, livre expressão, igualdade de tratamento. É muito interessante a igualdade de tratamento porque nós estamos falando de um cara que desenvolveu um modelo em 1973. Nós estamos em 2024. E hoje ainda você tem reclamações de que pessoas são tratadas de forma não iguais, né? Com algum tipo ou de favorecimento ou, né, bom, de desigualdade, coisas assim, né? É melhor ficar por aqui.
você vê bastante coisas de injustiças por aí. E aí, quem tem que observar isso? O gestor. Né? O gestor tem que ter condições suficientes para dizer, olha, nós temos que avaliar a tarefa e como ela está sendo resolvida. Picuinhas fora da empresa. Ok? Trabalho e espaço de vida. Né? Então, o Alton trabalhou isso aqui. Tempo de hora extra, tempo com a família. Compensação, que aí a ideia de recompensa, de remuneração, né? Então, o Alton Wesley e o Hackman Holdman trabalharam isso, a satisfação com pagamento e compensação. Principalmente se ela é justa e adequada, né? Oportunidade de carreira e garantia profissional, todos trabalharam, todos os modelos falam sobre isso. E relevância social do trabalho, o Alton trabalhou aqui e o Hackman também, tá aqui, ó, significado da tarefa. Ok? Observem que diversos modelos de qualidade de vida foram desenvolvidos. Tem outros também, tá? Esses são os mais importantes, que são autores que realmente têm já um peso teórico, né? E vai muito ao encontro do que o Narras, que tem um modelo mais próximo, que é de 2006, ainda com citação em 17, está muito próximo do que já foi feito para trás, né? Ok? Mas são tópicos, são itens que precisam ser trabalhados na empresa, precisam ser desenvolvidos, precisam ser feitos por meio de política, por meio de um documento ou de uma norma, alguma coisa dessa natureza que possa dar garantia, né, para o trabalhador. Ok? Ah, mas o meu modelo de segurança e higiene do trabalho, o pessoal não observa a iluminação do meu departamento que é precária. Tem que avisar o departamento. Existe um departamento, deve existir na sua empresa um departamento específico para isso. Tudo bem? Bom, é isso. O próximo vídeo nós vamos trabalhar inteligência emocional. Tá certo? Até mais.